Hoje começa uma palavra muito importante. 7 domingos, conta 7 a partir de hoje. Eu vou estar falando sobre a graça de Deus ilustrada. Amém? E esse estudo, a graça de Deus ilustrada, será no que nós chamamos teologicamente tabernáculo de Moisés. Então primeiro me dá Hebreus capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Amém? Vamos ver se está aí. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Diga comigo: faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Diga comigo: melhor aliança. Não, vocês querem que eu vá embora? Então diga comigo: melhor aliança, melhores promessas. De novo: melhor aliança, melhores promessas. Isso é importante que você grave durante todo o nosso estudo. Amém? Então nós vamos pegar o modelo antigo, diga comigo, um modelo antigo, para ilustrar um novo modelo. Então diga assim comigo: o modelo antigo era bom, o modelo atual é melhor. Então diga assim para o irmão: se o modelo antigo funcionava, o novo funciona muito mais. Amém? E olha que o antigo era muito milagre. Muito milagre. Então no novo tem que ter muito mais milagres. Bueno, eu quero lhes mostrar uma foto, um desenho. Me passe ali o nosso, aqui ó. Isso que vocês estão vendo agora aqui na pantalla é o que nós chamamos, segundo a Bíblia, tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés é porque foi Moisés, o homem a quem Deus chamou para lhe trazer uma revelação sobre este tabernáculo. Amém? Foi a Moisés que Deus lhe trouxe esta revelação. Agora eu quero que me passe essa figura de número 2. Coloca na tela. Essa peça, eu quero que você deixe ela aí, só alterna quando ver os versículos. Aquele templo, aquela tenda que nós vimos ali agora há pouco, é uma tenda
conforme lemos anteriormente, que Deus revelou a Moisés que ele levantasse aquele tabernáculo, aquela tenda no deserto. E aquela tenda era um modelo. Modelo do que, pastor? Diga comigo: modelo da obra de Cristo na cruz. O tabernáculo, ele é um modelo da obra que Cristo realizou na cruz. Amém? Então, é claro que esse tabernáculo tem medidas específicas, cores, materiais, mas nós não vamos estudar, senão levaríamos 3 meses. Nós vamos estudar dentro dessa tenda. Haviam 7 peças mobiliárias, ou 7 peças que eram parte da mobília daquela tenda, sendo que a primeira peça era essa que vemos aqui. Diga comigo: altar do holocausto. Seguindo essa peça havia uma outra chamada pia de bronze. A partir de ali atravessava um véu, e entrava para dentro da tenda. Isso aqui era no pátio. Amém? A pia e o altar ficavam no pátio. Dentro da tenda, do lado de dentro, ficavam 3 peças. Mão direita, mesa dos pães. Mão esquerda, castiçal de bronze. Na frente, altar do incenso. E mais uma cortina. Atravessando a cortina, ficavam 2 mobílias: a arca da aliança e o propiciatório da arca. Amém? Diga comigo: a arca da aliança e o propiciatório. Tá, vamos embora. Vocês querem aprender, sim ou não? Então diga comigo: a arca da aliança e o propiciatório. Bem, essas 7 mobílias têm uma representação. Elas formam uma cruz. Amém? Elas formam uma cruz. O Tiago está dormindo, está nem aí com nada. Então diga comigo: elas formam uma cruz. Então essas mobílias têm, diga comigo assim, uma representação profética. E nós vamos estudar durante 7 domingos, uma a uma. Uma a uma. E cada uma delas tem uma mensagem. Olha como é importante. Não estão lá para adorno. Diga comigo assim: não estão lá para adorno. Elas estão lá. Elas falam. Elas apontam. Elas são referência. Deus queria que o povo as olhasse e visse algo. Visse algo importante. Deus queria que, quando o povo as olhasse, enxergasse uma mensagem de Deus. E elas poderiam não mais estar na Bíblia. Por que elas estão? Porque Deus quer que elas falem conosco.
Diga para o vizinho: vizinho, essas mobílias ainda falam. Ainda falam. Ainda falam. E esta noite vão falar com você. Vamos lá, igreja, vão falar com você. Diga: vai falar comigo. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Faça algo, grite. Então nós vamos começar estudando essa palavra. Êxodo 27, 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. 2. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão, e o cobrirás de cobre. Verso 3, me dá o 3. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher as suas cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braceiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Verso 4. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. 5. E as podrás dentro da borda do altar para baixo de madeira, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. O 7. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Ponto. Até aqui tá bom. Essa especificação, conforme as escrituras nos dão, são medidas específicas. Deus diz: Moisés, quando fores fazer, faz com todo cuidado de seres específico. Faz com todo cuidado, de forma que você seja bem específico. Não erre. Não era que Moisés ia chegar lá e fazer algo de qualquer maneira. Não. Havia uma especificação clara. Havia um direcionamento claro. Altura e largura 5 côvados. Diga comigo: 2,5 metros. A altura 3 côvados. Diga comigo: 3 côvados. 1,5 metros. Então era 2,5, 2,5, 1,5. Diga assim: nos cantos, me dá a imagem, 4 chifres. Diga: 4 chifres. Isso é importante que você grave: 4 chifres. Por dentro, diga comigo: por dentro, madeira. Por fora, bronze. E há uma especificação muito boa: uma peça só. Grave isso, diga comigo: uma peça só. Bronze e madeira. Uma coisa só. Isso é importante. Eu quero lhes ensinar esta noite 4 coisas nesse texto. 4 coisas importantes que você tem que aprender
E elas vão te ensinar sobre o Evangelho e sobre a salvação que você acredita. Sabe, esse tabernáculo é o Evangelho ilustrado. Deus queria ilustrar o Evangelho e nos deu o tabernáculo. Ele queria que o Evangelho ficasse gravado nas mentes e corações. Então usou símbolos. Símbolos muito simples, mas muito poderosos. E esses símbolos, eles existiam para revelar como seria a vida daqueles que creem em Deus depois que Cristo morresse na cruz. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel acreditava em Deus, este modelo era a forma como eles se chegavam a Deus. Era a forma. Deixa eu ilustrar de uma maneira. O altar representa Cristo e o altar representa a cruz de Cristo. Amém? Então diga comigo: o altar representa Cristo na cruz. Quando você olhar para esse altar, é como se você estivesse vendo Cristo na cruz. Amém? Você olha para ele, você está vendo Cristo crucificado. No Antigo Testamento, quando o irmão pecava, lá o irmão Anastácio pecava, ele comprava um cordeiro. Ele comprava um cordeiro com especificações certas. O cordeiro tinha que ser limpo. O cordeiro tinha que ser perfeito. Não podia ter olho furado, não podia ser manco. Não podia ter carrapicho, não podia nada. Porque o cordeiro, diga comigo, era símbolo de Cristo. E o irmão pegava o cordeiro, levava ao sacerdote e colocava a mão sobre o cordeiro. Amém? Amém? Pastor, para que servia colocar a mão sobre o cordeiro? Diga comigo: para identificar-se e para transferir a culpa para o cordeiro. Deus estava nos revelando isso. O irmão Anastácio aprontou uma ou duas, comprava o cordeiro, chegava no sacerdote, colocava a mão em cima, e o sacerdote degolava o cordeiro sobre esse altar. Você está me entendendo? Espergia o sangue sobre as pontas do altar, abria no meio, e o fogo do altar, diga assim, o fogo do altar consumia a oferta. E essa oferta era chamada olá. Significa, diga comigo, oferta de suave cheiro. Quando o cheiro subia na presença do Senhor, Deus se agradava.
Deus ficava feliz. Por quê? Porque lhe mataram um cordeiro? Não. Deus ficava feliz porque o irmão Anastácio, que por causa do pecado estava separado de Deus, voltava a ter comunhão. E por que o irmão Anastácio precisava de um cordeiro? Por que ele não podia ir sozinho e falar com Deus? Diga assim: porque Deus o mataria. O pecado e a santidade de Deus se encontrariam e Deus consumiria o pecador. Amém? Então, quando botava um substituto inocente, Deus não enxergava um cordeiro ali. Sabe o que Deus enxergava? Sabe o que Deus enxergava? Sabe o que Deus enxergava? Não o cordeiro. Ele enxergava Jesus, que iria morrer na cruz. Ele não enxergava o cordeiro, ele via Jesus morrendo. Jesus não morreu só para depois. Jesus morreu para os depois e também morreu para os de antes. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Uau! Então diga comigo assim: quando Deus via o cordeiro, ele olhava para Jesus. Por isso que João diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você está me entendendo, sim ou não? O altar era feito primeiramente de madeira. Diga comigo: madeira. Fala da humanidade de Jesus. Diga: fala da humanidade de Jesus. Me dá Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teme por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Diga comigo: sendo Deus, se fez homem. A madeira aponta para a maior mostra de amor que Deus poderia ter feito pela raça humana. A maior prova de amor que Deus poderia ter feito pela terra sendo Deus, se fez homem. Sendo divino, se fez mortal. Rebaixou-se de Deus a homem. Ele não precisava. Mas se ele não fizesse isso, o homem não teria salvação. Por isso que entender o Evangelho é muito poderoso. Entender o que Deus fez é muito poderoso. E um povo que conhece o Evangelho como ele é indestrutível. Porque eles sabem quem tem crido.
Então ele se tornou semelhante ao ser humano, igual a você, igual a mim, suscetível, diz a palavra, a ser tentado, igual a você, igual a mim. Os 4 chifres do altar, a primeira coisa que eles nos ensinam é sobre, diga assim comigo, a extensão da salvação. Até onde Deus pode salvar? Me dá Isaías 45, 22. Rapidinho. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diga para mim: olhai para mim e sereis salvos, todas as extremidades da terra. Por isso que é 4 chifres, apontando para os 4 pontos. Diga assim: norte, sul, leste, oeste. A cruz aponta em todas as direções. Todo mundo pode ser salvo. Deus não veio para brancos, Deus não veio para negros, Deus não veio para judeus, Deus não veio para americanos, Deus veio para o ser humano. Todo ser humano que acredita no Salvador, ele é salvo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele pagou o preço por todos nós, pobres e ricos, grandes e pequenos. Todos podemos ser salvos. Todos. Isso é maravilhoso. Nós vivemos num mundo socialmente injusto, mas Deus é justo e amoroso e nos estendeu a salvação a todos os homens da terra. Aqui na terra somos avaliados pelo que possuímos ou aparentamos, mas lá nos céus somos recebidos se temos o sangue do Cordeiro. E não importa quem você seja, a tua cota de sangue vale igual que a cota de sangue do outro. Diga assim: a minha salvação é igual a do outro. Ninguém é mais salvo ou menos salvo. Uau, eu amo isso. Um outro aspecto dos chifres, os chifres no Antigo Testamento, eu sei que no mundo moderno eles têm uma conotação pejorativa, porque indicam traição. Mas na Bíblia, o chifre indica poder. Na Bíblia, os guerreiros usavam capacetes com chifres, amém? Para mostrar o seu poder. Aqueles 4 chifres representam poder e autoridade. Diga comigo: o poder e a autoridade do Messias. Ele é poderoso para salvar. Ele diz assim: para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu te digo, teus pecados te são perdoados. E ao paralítico: levanta-te e anda. Uau. Terceiro, era uma só peça. Diga assim: Jesus era 100% Deus
Jesus era 100% homem, 100% Deus, 100% homem. O 100% de Deus deixou na glória. E quem veio aqui à terra? 100% homem. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Diga para o seu vizinho: Jesus te entende. Não. Diga assim: Jesus te compreende. Ele já passou por o que você está passando. Você tem medo? Você se sente só? Jesus tinha uma alma humana. Ele, em todas essas coisas, ele passou. Você, homem, se sente tentado por uma mulher? Ele também foi. Você sente fraqueza? Ele morou num corpo igual ao teu. Sabe qual é a diferença? É que ele venceu cada uma das tentações e cada um dos pecados. E por isso que ele sabe o que você passa. Ele sabe, ele conhece teus sentimentos. E por isso que ele pode te ajudar. Por isso que você não precisa acreditar que Deus não te entende. Ele te entende melhor do que você imagina. E mesmo assim, Ele está ali ao teu lado e te estende a mão. Ele é o teu sumo sacerdote. Ele te estende a mão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diga assim: eu tenho no céu um sumo sacerdote que se compadece de mim. Você sabe quão poderoso é isso? Você não precisa ter medo ou achar que Deus vai te expulsar. Não. Ele te entende. Por isso que você entende quão importante é esse estudo. Sabe, a religião anda dizendo por aí, você já ouviu isso em algum lugar? Que teus pecados estão ferindo Deus agora. Que tuas falhas, que tuas fraquezas. E sabe o que a palavra de Deus diz? Você tem um sumo sacerdote que te conhece e se compadece. Se põe no teu lugar. Mas Ele pegou o teu pecado e o levou na cruz, ocupando o teu lugar. Quarto, diga comigo, bronze. O bronze fala em justiça. Olha isso aqui, Romanos 6:23.
Todos juntos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Concentre-se aqui. O salário do pecado é a morte. Então, quando eu peco, o que eu mereço? O livro de Ezequiel diz assim, diga comigo assim: a alma que pecar, esta morrerá. Então, quando pecamos, o que é que merecemos? Então diga para o vizinho: o teu pecado merece a morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui, amém? O meu pecado tem que ser pago com minha morte. Mas como que a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Me dá Isaías 53, 4 e 5. Eu já vou terminar. 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga: o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Quem deveria morrer no altar? Quem deveria morrer na cruz? Mas eu sabia que eu não poderia pagar. Amém? Porque ainda que eu morresse numa cruz, Jesus não aceitaria, Deus não aceitaria meu sacrifício. Por quê? Porque eu sou culpado. Eu estou sujo. Tem gente que jejua para se justificar com Deus. Não vale. Teu jejum não tem valor, porque se você faz para se justificar com Deus, a única coisa que Deus aceita em paga é algo perfeito. Amém? Mesmo que você se ofereça num altar para ser queimado, não tem valor. Porque o cordeiro, para pagar o pecado, tinha que ser como? Se eu vou para pagar meu pecado, eu sou que nem ovelha manca. A religião te ensina a pagar o pecado, mas como você vai pagar se seu sacrifício não tem valor? Mas Jesus é perfeito. Ele nunca pecou, Ele nunca fez nada errado, nenhum pensamento, nada. O diabo tentou, mas nunca conseguiu. Nunca conseguiu. Então, o dia que Ele morreu, assim como o cordeiro que morria nesse altar, Ele era puro, santo e perfeito. Então,
O teu pecado, o meu pecado, foi parar sobre Ele na cruz. Diga assim: todos os meus pecados estavam sobre Ele. Todas as minhas enfermidades estavam sobre Ele. Toda a minha miséria estava sobre Ele. Então Jesus olhou para ele do céu e fechou os olhos. Deus fechou os olhos. Por isso que ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todo o pecado do mundo, toda a imundícia do mundo caiu sobre ele. Mas de uma vez só, de uma só vez, diga, de uma só vez, Jesus removeu para sempre o pecado de todos. Uma só vez. Quantos pecados caíram sobre ele? Por que a religião diz que você tem pecado? Você já ouviu isso? Diga-se: eu não tenho pecado. Pastor, mas o senhor não é perfeito. Não. Aqui fora, não. Mas lá dentro, Ele me fez perfeito. E aos seus olhos, eu não tenho pecado. Como assim? Não. Sabe por que eu não tenho pecado? E sabe por que você não tem pecado? Porque Ele levou. Porque Ele levou. Porque Ele levou. E se Ele levou, como é que você tem? Não. Chega essa hora e é duro de acreditar. Diz assim: mas é tão bom assim? Bom, se não fosse para ser bom, não se chamaria boa notícia. Se não fosse para ser bom, tem gente que anuncia o Evangelho como dando uma má notícia. Má notícia é: você vai para o inferno. Eu vim te trazer uma boa nova, uma boa notícia. Todos os teus pecados estão perdoados. Não é precioso o Evangelho? Não é precioso o Evangelho? Alguém diz assim: mas pastor, se o senhor pregar isso, as pessoas vão sair pecar. Não. Por que elas não vão sair pecar? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei disso faz tempo. E cada dia sou mais apaixonado por Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que foi que a serpente tentou a Eva? Vou lhe dar a resposta antes que você diga. Porque existia um fruto proibido, amém? Amém? Era proibido. Como era proibido, fica aquela coceira, né? Não fica a coceira? Por exemplo, eu digo assim: ó, eu vou te dar a chave da igreja. Faz o que você quiser aqui dentro, tá? Mas tem um detalhe. Só uma coisa eu vou te pedir. Eu vou te pedir encarecidamente: não toque nessa garrafa. Ela é muito importante. Pô!
Eu tenho certeza que você vai passar a noite aqui olhando para a garrafa. Mas que raio de garrafa é essa? O que tem ali dentro? Que valor tem essa garrafa? Sim ou não? E se eu não falasse nada? Eu tenho certeza, você passa a noite inteira aqui dentro, você nem enxerga a garrafa, sim ou não? E eu perguntava, você viu a garrafa em cima do púlpito? Tinha garrafa lá? Tinha garrafa lá? Então Deus colocou o fruto, e a serpente tomou ocasião pelo mandamento e pegou ela. O que Jesus fez na cruz? Ele veio e removeu, diga comigo, removeu o efeito do veneno. Ele disse assim: para o veneno, eu sou a cura. Se você me tomar, esse veneno nunca mais vai ter efeito sobre você. Por isso é que nós tomamos a ceia. Vamos lá. Se você tomar esse veneno, nunca mais vai ter efeito sobre você. Então nós aceitamos Jesus, tomamos um antídoto, e sabe que o pecado perde o valor? Aí você percebe que você quer ser mais amigo de Cristo e passa a ter uma repúdia pelo mundo, natural. Ainda que ninguém te diga, oh, não vai lá, não precisa que diga. Você quer andar mais perto de Jesus. Não precisa que te dê mandamento. Você passa a se tornar amigo dele. Você bebeu ele, comeu ele, está cheio dele e quer cada vez comer mais dele. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei, é o mandamento. Cada vez que põe a garrafa aqui, te diga, olha, não toque para ela. Isso te fortifica o pecado. Mas quando tiramos a garrafa, você nem conta se dá que existe. Jesus tirou a garrafa. Jesus removeu a garrafa. É isso que a cruz faz. Eu oro para que isso entre na tua cabeça, no teu coração e no teu espírito. E ainda que você pecasse, e peca certamente, não tem efeito. Porque o antídoto que está em você ele não te vê pecador, ele te vê santo. Eu vi uma pregação esses dias de um apóstolo, e ele disse: João viu as 7 igrejas, primeiro 7 castiçais de ouro. Cada castiçal representava uma igreja. Como que eram os castiçais? De ouro. Mas no capítulo seguinte, Jesus mostra para João o estado da igreja. Era uma pior que a outra. Amém? Diga assim: na terra podemos andar mais ou menos, mas na presença dele somos um castiçal de ouro. Está entendendo? É assim que ele te vê, um castiçal de ouro.
E aqui, pastor, eu estou... Aqui você está sendo transformado. O diabo põe condenação e culpa todo dia na sua cabeça. Calma. Alguém me diz, pastor, para de pregar isso, você vai deixar a igreja libertina. Não, a igreja vai ficar forte, porque ela vai confiar no amor do seu Salvador e vai viver essa salvação. Para de olhar para o pecado, olha para o Salvador, e cada dia você vai ficar mais longe do pecado e mais perto do Senhor. Enquanto você tenta mudar, as coisas vão piorar. Pare de lutar contra o pecado e se agarre de Jesus e mantenha comunhão com Ele todos os dias. E um dia você vai se dar conta, uau, mas nem sinto vontade de fazer as coisas que eu fazia. Por quê? Porque você está tão cheio da salvação da cruz. Rapidamente, eu termino agora. Diga-se comigo, o altar tinha 4 lados. Os 4 lados representam 4 aspectos da salvação. Diga comigo, 4 aspectos da salvação. Primeiro, diga comigo, perdão. Isaías 1:18. Vinde então, erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca. Primeiro aspecto da salvação, diga, o meu perdão. Por mais pecador que eu seja, tenha sido, eu me torno como? Eu me torno branco, limpo. Por mais que a neve, esse você sabe. Que a neve, sim. Nesse sangue lavar, mais alvo que a neve. De novo. Mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim. Esse sangue lavar, mais alvo que a neve. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Que coisa linda! 2. Substituição. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, todos juntos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso é maravilhoso. Diga assim, a minha iniquidade foi parar sobre ele. Então agora estou limpo. Diga para o irmão que está ao seu lado, chega de culpa. Você está limpo. Chega de culpa. Você está limpo. Aonde está a tua iniquidade? Sobre ela. Lembra do irmão Pancrácio? Era Pancrácio? Anastácio. O irmão Anastácio vinha para o tabernáculo. Amém? Com o cordeiro embaixo do braço, cheio de culpa.
cheio de pecados, cheio de transgressão. E chegava, e o sacerdote olhava para ele. Certamente o sacerdote falava assim: de novo, Anastácio de novo, mas esse menino não para de aprontar. E lá vinha o Anastácio com culpa no coração, com pesado. Então ele colocava a mão sobre o cordeiro. Você diz assim: e se o irmão Anastácio fosse pobre e ele não pudesse comprar um cordeiro? Fica tranquilo, uma pombinha servia no lugar do cordeiro. Diga assim: Deus é bom para todos. O irmão Anastácio botava a mão sobre o cordeiro, o sacerdote sacrificava o cordeiro, e o irmão Anastácio voltava para casa como? Livre estou, livre estou. Esse você sabe. Pela graça de Jesus. Como que ele voltava? Vamos lá, varão, canta aí. Ou não sabe esse também? Sabe? Livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Canta no microfone. Livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. De novo. Eu andava pela senda de horror. Ô irmão Anastácio aí. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas agora sou liberto por seu amor. Livre estou. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Pela graça. Aleluia, pela fé, livre estou. Salva de palmas a Jesus. Então o irmão Anastácio voltava como? Cantando livre estou. Só que se a caminho de casa o irmão Anastácio pecasse, o que ele tinha que fazer? Catar outro cordeiro e... Porque se ele não voltasse, ia voltar a ter culpa. Amém? Só que isso era a religião do passado. Lembra do que diz o autor aos Hebreus? Que a nossa aliança é superior. Diga comigo: superior aliança, superiores promessas. Diga assim: nesta aliança eu não preciso voltar. Uma única vez, um único cordeiro, uma única transferência, e uma vez por toda Ele levou todos os meus pecados. Os de ontem, diga assim: os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Ele levou tudo. Eu estou perdoado. Aleluia. Ele é meu substituto. Ele ocupou meu lugar. Diga comigo: Ele é santo. Você fez pecador. Eu, pecador, Ele me tornou santo. Por isso se chama o quê? Se chama o quê? Como se chama? E graça é o quê? Favor, 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 favor. Você entende isso? Diga assim: Ele me favoreceu.
Como não amar a Jesus? Depois que você entende isso no Espírito, você nunca mais deixa de amar Jesus, porque você entende que você tem um amigo. A Bíblia diz: há um amigo mais chegado do que o irmão. O verdadeiro amigo de Jesus dá a sua vida pelos seus amigos. Você entende por que quem entende o Evangelho se apaixona por Jesus e quer morrer por Ele? É por isso que os discípulos queriam morrer por Jesus, porque eles viram o amor com que Jesus os tratava e o amor que Jesus deu na cruz. Eles queriam morrer. Pedro disse: eu vou morrer de cabeça para baixo. Ele não morreu de cabeça para baixo pelos seus pecados. Não, sabe por que ele morreu de cabeça para baixo? De gratidão. Pedro não morreu para pagar os seus pecados, ele já estava pago. Ele morreu de gratidão. Quando você sente o que Jesus fez, você é grato. Você é grato. Quando você entende o que Ele fez na cruz, você o ama incondicionalmente. Você o ama. Uma paixão começa a surgir de dentro. O Espírito começa a suscitar uma paixão. Porque não há maior amor do que este. Nos tornou tão livres. Terceiro, me dá 1 de Timóteo capítulo 2, verso 5. Diga comigo: reconciliação. Sim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Diga assim: Jesus me tornou um com Deus. E quarto e último, diga comigo: libertação. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, todos juntos, verdadeiramente. Diga assim: o quarto resultado da cruz é me tornar. Diga: eu sou livre. Nenhuma condenação há. Coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há Para quem? para quem está em ti, querido Senhor. De novo. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Agora eu termino. Diga assim: sobre aquele altar havia uma lei. Está em Levítico 6,13. Diga assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Deixa eu lhe explicar algo. Deus mandou um fogo dos céus para que o altar no tabernáculo
de Moisés sempre estivesse aceso. Eles podiam levar o altar de um lugar para outro, mas eles tinham que carregar aquele fogo sempre aceso, não podia apagar a chama. Amém? Vamos ficar em pé. Eu peço para o grupo vir. Já estamos terminando. Bom, lá na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 1,6, Paulo diz assim a Timóteo, me dá 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Diga assim: despertes a chama. Diga assim: mantenha a chama acesa. Um dia Deus acendeu a chama da salvação na tua vida, sim ou não? Cabe a você manter a chama acesa. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus? Deus não te deu qualquer coisa. Se tivesse te dado 10 milhões de dólares, não seria nada. Seria um lixo comparado com o que Ele te deu. Se Ele tivesse te dado o mundo, seria um lixo comparado com o que Ele te deu. Ele te deu algo de um valor inestimável. Ele te deu a salvação. Amém? E a única coisa que Ele te pede: conserva. Amém? Conserva. Mantenha essa chama acesa. Mantenha-se apaixonado, mantenha-se fervoroso, mantenha-se firme, apaixonado por Ele.